aqui, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Senhor, como é bom estarmos aqui com os nossos irmãos, vermos, ó Deus, os ministérios da igreja florescendo, crescendo, pouco a pouco. É o Senhor quem está fazendo crescer, florescer esta obra, esse ministério diante da Tua presença. Nós temos procurado fazer um ministério sólido, consolidado na Tua palavra, tendo Jesus como centro e, ó Deus, investindo sempre em relacionamentos interpessoais, relacionamento com a nossa família, relacionamento com o povo de Deus e relacionamento com aqueles que ainda não conhecem a Deus e precisam ser tocados pelo Teu poder e pela Tua glória. Dá-nos, ó Deus, um coração que testemunha do Evangelho. Dá-nos homens e mulheres zelosos, fiéis pela casa do Senhor, pela obra de Deus, cooperadores fiéis na Tua casa, aqueles que, através de um entendimento espiritual, compreenderam que é um privilégio para eles, para nós, para mim, para cada um de nós, ó Deus, sermos semeadores na obra do Senhor. Que o Espírito Santo esteja movendo cada um deles, aqueles que nos assistem também pela internet, através das redes sociais, sejam tocados, sejam mobilizados pelo Teu Espírito Santo. É o Teu Espírito que mobiliza, que movimenta, que faz acontecer, que reaviva, Pai, aqueles que são apenas ossos secos e transforma cada um deles num exército poderoso do Senhor. Por isso venha sobre nós, sopra com o Teu Espírito, derrama a Tua graça, a Tua glória e nos abençoa com bênção, com prosperidade, com o Teu favor, como diz o salmista, com a luz do Teu rosto brilhando sobre nós. E que a bênção dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, esteja sobre as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vem aqui à frente, entrega a sua oferta. Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Deus te abençoe, querido. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre a sua vida. Muita alegria, né? Sem delongas. Sim. Tá. Tá bom, vamos orar aqui pelas ofertas. Eu já coloco essa situação. Estenda suas mãos aqui para frente. Chamar o meu pai também, que vai estar ministrando a palavra. Já vamos aproveitar já um bala aqui. Para quem não conhece, tá? Esse carequinha aqui, carequinha não, Calvin, né? Olha o que o futuro me aguarda, irmãos. É genética, né? Não tem jeito. Mas é com muita alegria que estamos aqui com meu pai, minha mãe aqui, ó. Elizabeth, faz assim, mano. Olha lá, olha que mulher linda, preciosa. Essa é minha mamãe que me gerou com muita alegria. Esse é o meu pai, precioso, pastor Giovanni. Elizabeth Zimmermann, um casal que há 46 anos estão servindo ao Senhor, na casa de Deus, em diversos lugares, né? Eles servem ao Senhor também em outros países, eles têm um ministério muito forte na Argentina, no Chile, cuidando de pastores, né? Agora o que eles mais fazem é isso, cuidar de líderes, cuidar de obreiros, cuidar de pastores, ali na cidade de Pissarras. Fazem parte da primeira igreja batista de Blumenau, uma das maiores igrejas de Santa Catarina, né? Faz parte da cúpula ali pastoral, cuidando dos pastores, cuidando dos líderes, aconselhando também no Colégio Shalom, que é uma escola por princípios, né? Que a igreja tem. Trabalho muito lindo que Deus tem colocado eles lá, tem sido bênção. E assim como eles têm sido bênção na minha vida, também vão ser para vocês nessa manhã toda especial, tá bom? Que vocês recebam com muito carinho esses dois. Que vocês, ao mesmo tempo, né, abram o seu coração para aquilo que Deus quer falar. Estenda suas mãos aqui para frente, vamos orar por eles, vamos orar pelas ofertas e por um pedido, uma necessidade que surgiu aqui diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, na Tua presença, colocamos a vida do meu pai, da minha mãe. Te agradeço pelo privilégio de ser filho deles, ó Deus, te louvamos e te agradecemos por esse casal precioso que há 46 anos tem servido no fronte de batalha, Pai. Tem servido no campo espiritual da igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor continue usando poderosamente eles, debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bênção. Ó Deus, nós colocamos os dízimos e ofertas diante do Senhor. Estende a Tua mão poderosa sobre nós.
nos abençoa. Também colocamos a vida da Rosiane Grigoleto, Pai, ela que vai fazer uma entrevista de emprego amanhã, que seja feita a vontade de Deus, que a bênção, a graça, a glória do Senhor e essa porta se abra em nome de Jesus. Usa o teu servo poderosamente diante da tua presença. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Primeiro para a mãe ali. Mãe vai. Não. Bonita ela, né? É que eu sou formado em tecnologia de alimentos e eu sei conservar, né? Dou banho de vinagre nela. É uma alegria muito grande. Imagina eu, como mãe, o que eu posso sentir, né, vendo meu filho e a minha nora, os meus netos, à frente de um trabalho tão lindo como esse. Aleluia. É uma alegria muito grande. Fico muito feliz com tudo que o Senhor está realizando, florescendo nesse lugar, né? O Gil falou certo, florescendo. Que vocês sempre guardem esses pequenos começos. Vão servir de recordação de tudo aquilo que o Senhor vai fazer, né? Hoje nós estamos vivendo a recordação do amanhã. E é muito importante, acima de tudo, que vocês estejam plantados mesmo na rocha, que é Cristo Jesus, né? Isso que é o mais importante de tudo. Agradeço a Deus pela cada passo que o Senhor está dando para vocês, cada direção. A gente tem acompanhado ministério e lindo o trabalho com mulheres, né? Na semana passada. A gente acompanha de longe, mas acompanha tudo. E, bom, nós somos casados há 46 anos, servimos ao Senhor. Eu, 47 anos que eu conheço Jesus. Ele é meu pai espiritual, dentro da Igreja Católica, nos conhecemos, no movimento carismático de jovens, e desde lá, nunca mais largamos Jesus. Aleluia. Casamos, tivemos nossos 4 filhos, criamos ele no caminho do Senhor, na palavra, né? E agora a gente colhe esses frutos, né? De ver nossos 4 filhos, genros, noras e os netos seguindo a Jesus. Aleluia. Todos são pastores, né? Nossos genros também. E os 11 netos que temos já estão acompanhando os pais, ajudando. E é muito gratificante isso. Então, eu quero animar vocês que têm filhos pequenos, né? Criem eles no caminho do Senhor. Que a colheita é preciosa, tá? E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Amém. Aleluia. Essa mulher... não precisa mesmo. Deu, né? Bom, como é que eu vou adivinhar se tem outra aqui, né? Oh. É que eu sou neta de português. Meu avô era português mesmo. Queridos, é uma alegria mesmo estar juntos aqui. A gente morou 2 anos aqui em Umuarama, num momento muito difícil na nossa vida. E pastoreávamos 4 anos em Nova Santa Rosa. E Deus nos deu um coração paterno, de pai mesmo. Nosso ministério nunca foi um ministério, vamos dizer, tão firmado em pregação de púlpito, mas em cuidado de vidas, né? E nesse processo a gente se teve ali, já vinha de um processo de trabalhar, de agir de Deus no nosso casamento, na nossa história. Em 94 passamos momentos muito difíceis, tivemos uma falência lá em Blumenau, já éramos pastores, mas tinha uma empresa de alimentos,
meu coração não foi reto diante de Deus, Deus tratou como filho que sou, disciplinou, foi duro para mim, para a Beth, para os filhos. O Gil é o mais velho, foi o que mais sofreu, mais viu o pai errar, a mãe bem menos, mas também viu errar, mas também viu o pai e a mãe chorando, confessando, pedindo perdão para Deus, pedindo perdão um para o outro, pedindo perdão para os filhos e buscando a reconciliação em Deus. Mas depois desse período todo, chegou aqui em Nova Santa Rosa, tentou pastorear um povo querido, mas que não queria assim ser pastoreado. Estava acostumado com uma cultura de ir no culto, assistir um culto, mas não ter cuidado com a sua própria vida e com a sua família. Aí eu tive uma doença muito grave que nem em Nova Santa Rosa, nem em Toledo deu jeito. E aí o Gil me buscou lá e trouxeram aqui para Umuarama. E fomos tratados, eu fui tratado aqui, um problema gravíssimo aqui na coluna. E aí ficamos 2 anos aqui, pela primeira vez, 2 anos eu não tive envolvido em nada no ministério. Nós éramos ovelhas do nosso filho, né? Mas foi um tempo gostoso, que tivemos excelentes relacionamentos, entre eles a Beth, aquela loira que está lá atrás, né, Beth? Bonito nome também, né, Beth? E o tio também que está cuidando do estacionamento lá, o Toninho, né? E tantos outros que a gente, naquela época, marcou a nossa vida, cuidaram da gente. Então é uma alegria estar junto e entender o processo de Deus, que a gente não entende na hora, mas Deus permitiu situações que o nosso filho pôde, de repente, botar o potencial que Deus entregou para ele para servir. E eu sei que é isso que ele e a Sofia estão fazendo, repartindo, servindo aquilo que tem recebido da parte de Deus. E como a minha esposa e eu trabalhamos na área de família há muitos anos, né? Foi aqui, nesse período em Umuarama, que comecei, como não estava envolvido direto em ministério, eu comecei a escrever livros. Aí lançamos o primeiro livro nosso aqui, ali no Teatro Municipal lá, né? E depois começamos a escrever vários livros com foco em família, né? A gente trouxe alguns para algum que vocês quiserem depois dar uma olhadinha. Isso aqui, Entendendo o Chamado Cristão. O casamento, ninguém pode casar para ser feliz. Todos que casaram pensando em ser feliz, se iludiram. Verdade ou não? Porque a gente quer ser feliz à custa dos outros. Entende? Ao preço de outros sofrerem, para fazer a gente alegre. E esse livro mostra que não é assim. Para ser feliz, eu tenho que fazer o outro feliz. Eu tenho que pagar o preço. Por isso que o amor começa sendo definido como tudo sofre, né? Eu faço muitos casamentos, amo fazer casamento e enterro. São 2 coisas que eu gosto de fazer, que são 2 momentos bem difíceis, né? Na hora do enterro, lembrar que um dia a pessoa vai passar por aquele momento e para onde é que ela vai. E o segundo é o casamento, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Você está disposto a morrer por amor ao outro? Porque dizer que ama antes de casar é fácil. Mas depois, quando casa e começa a morar junto, aí é que eu vou provar se eu amo de fato. Porque o amor tudo sofre. Então, esse livro mostra muito bem isso. Isso aqui, caráter, comunicação e alvos no casamento. Entende? Mostra que nós trazemos uma bagagem da nossa família, da nossa formação. E são 2 seres tão diferentes que se casam. Um caráter tão diferente, mas é para juntos serem amoldados ao caráter de Cristo. Isso tem que gerar comunicação e traçar alvos no casamento. Como a Beth e eu traçamos alvos no nosso casamento. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E buscamos isso. O Gil e os nossos filhos sabem. Cantávamos continuamente na nossa casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, haja o que houver, a que preço for, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, esse era o alvo do nosso casamento. Não é eu ser feliz, nem a Beth ser feliz. É nós servirmos ao Senhor juntos, né? Esse é um livro precioso. Isso aqui é um livro para fazer antes de casar, que dá tempo de desistir, né?
E para quem está casado, esse livro, Você, Sua Família e a Bíblia, quem precisa mudar? Estão tentando mudar a Bíblia, o outro espera que a família mude, mas ninguém se dispõe a realmente mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso me arrepender. Eu preciso estar crucificado com Cristo, para que Cristo viva em mim. E Cristo em mim é a esperança da glória no casamento e na família. Coisas que nós vivenciamos. Esse livro aqui é tremendo. Temperamentos conhecidos e controlados. Todo casamento são temperamentos opostos que se atraem. E antes de casar a gente não vê nada de defeito no outro, né? Ou vê, mas não quer ver. Tapa os olhos, né? E depois de casar começa a ver tanta coisa. E uma das coisas que temos diferença são nos temperamentos. Mas os temperamentos são para ser controlados pelo Espírito. E aí um vai interagindo com o temperamento do outro. Por exemplo, eu sou sanguíneo colérico, fui um homem muito grosso, muito cavalo, muito desestruturado emocionalmente. A Beth extremamente mansa. Então, essas diferenças, eu aprendi a ser manso, e ela felizmente não aprendeu a ser cavalo, né? Mas aprendeu a ser mais rápida, ela era muito lenta. Ela mesmo conta que ela, quando tirava um pé, já tinha capinha ali em volta do pé, né? E então, toda coisa que a gente compartilha nesse livro aqui é muito legal, tá? Esse filhos, cada fase é um novo desafio. Quem tem filho pequeno, médio ou grande, esse livro ensina todos os desafios, pelo menos que a gente foi encontrando e aprendendo em cada fase. Como é importante cuidar desde a gravidez. A mãe não ter choques emocionais, não terem briga o casal, porque tudo isso vai já impregnar o HD do filho no ventre. E depois dos 0 aos 2 anos, dos 3 aos 5, 6 anos. E são dicas tremendas. Se a gente errar com os filhos têm duas possibilidades. Ou eles são uma grande bênção na nossa vida, ou eles são maldição. Ou eles são grande alegria para nós, ou vão ser muita tristeza. Então vamos ficar com o que Deus ensina, com o que Deus estabelece. Esse livro ensina isso. Agora que eu vi que veio 2 desses daqui. E esse aqui é um outro livro, é o último que nós lançamos, Filho, a paternidade através da humildade. Eu vou abordar um pouquinho isso, não em paternidade em si, mas a humildade é o que está faltando para todos nós, irmãos. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quantos querem aprender de Jesus? Eu posso dizer como para mim isso foi difícil, e ainda é. Ser manso e humilde. Humilde até que foi um pouco mais fácil, mas manso, né? A gente conta sempre essa história. A Beth, o nome dela é de Rainha, né? Rainha Elizabeth. Ela é filha única. Então os pais, toda a família sonhava que ela ia casar com um príncipe encantado, montado num cavalo branco, né? E na época que nós nos conhecemos, eu era líder da Igreja Católica lá em Itajaí. Aí alguns chamavam eu até de padre, né? E aí eu cheguei lá, o Giovanni parece um padre, e tá aí, chegou o príncipe, né, para casar com a nossa princesa, para a nossa rainha Elizabeth. E depois de casar, ela descobriu que o príncipe não veio morar com ela, mas um grande cavalo branco, né? Na época eu tinha crina branca, felizmente caiu a crina e a natureza de cavalo, né? Então foram momentos muito difíceis, o Gil vivenciou bastante disso. Como eu pedia, chorava, me ajoelhava, pedia perdão com os meus impulsos de ira, entende? De cavalo mesmo, né? Qualquer coisa dava coisa em quem estava por perto, mas com a humildade, com o quebrantamento, Deus foi transformando, né? Hoje ela tem um príncipe, né? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, porque a nossa história é a história do teu amor, é como nós cantamos aqui. Não tem como a gente querer te impressionar. O que nós podemos apresentar diante de ti é quebrantamento, é humildade, arrependimento. Eu não presto, nenhum de nós presta, não há ninguém que seja justo, não há um sequer como a tua palavra diz, ó Deus. Nós precisamos da tua misericórdia, da tua graça, e tu só dá para quem é humilde.
Ajuda-nos, ó Deus, a viver e aprender com Jesus a sermos mansos e humildes. A começar no casamento, Deus, que é o negócio mais difícil, Deus. Para todos aqueles que são casados, que foram casados, que querem casar, Deus é a casa do oleiro, é onde tu vai nos moldar. Mas nós queremos viver, Deus, ainda que já tenhamos errado, como eu contei aqui, mas pela tua graça e misericórdia, tu sustentou o nosso casamento todos esses anos. Mas muitos não tiveram essa possibilidade, ó Deus, de estar e conhecer a casa na rocha. Não como igreja, mas como a Bíblia diz, que é aquela casa que está firmada na prática da tua palavra. Deus, e que cada um possa reestruturar a sua vida, reestruturar o seu casamento, reestruturar a sua família com essa base sólida na rocha. E a rocha é Cristo, e a rocha é a tua palavra praticada. Não ouvida, Deus, como essa cultura evangélica apresenta hoje, é ouvir pregação para tudo quanto é lado, mas não estar pregado com Cristo na cruz. Deus, ajuda-nos, por favor, e me ajuda aqui também a compartilhar com os irmãos que essa igreja está florescendo, como o Gil falou. Deus, mas que faça diferença nessa cidade, ó Deus. Seja uma igreja conhecida pelo amor. Porque Deus é amor. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor procede de Deus. E aonde tem Deus, tem amor. Mas o amor é revelado primeiramente no casamento. É onde os filhos vão ver Deus. Onde os filhos vão ver o amor de Cristo pela igreja. E a submissão da igreja por Cristo. Eu quero profetizar uma igreja verdadeiramente, como diz o nome, casa na rocha. Casamentos firmados na rocha. Casamentos firmados na prática da tua palavra. Casamentos que não vão perder os seus filhos para o mundo. Não vão entregar os seus filhos para Satanás, para matar, roubar e destruir, como está sendo cada vez mais claro nessa geração de crianças, adolescentes, jovens e infelizmente já adultos. Pai, em nome de Jesus, seja conhecido como uma igreja cheia do teu amor. Porque os casais se amam, os filhos conhecem a Deus em casa, porque a igreja começa em casa. Ajuda-nos a entender isso, Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria que quem tem Bíblia aí, pegue suas Bíblias aí na Efésios capítulo 4. Versículos de 1 ao 6. Eu vou passar alguns textos, irmão. Não vou fazer uma pregação assim profunda. Algumas coisas que a gente tem aprendido, de alguma forma tem procurado viver com falhas, mas não temos desistido. E parece que vai revelar muita coisa que nós vemos acontecer, infelizmente, em nossa volta. Alguns já viram acontecer na sua própria vida, no seu próprio casamento, mas que agora Deus vai mudar a história. Quantos querem mudar de igreja? Eu não. Quantos querem mudar de vida, de história? Jesus veio para isso, irmão. Não é para a gente mudar de igreja, é para mudar de vida. Mudar de história. A nossa história passa pelo nosso casamento e pelas nossas gerações. Como a Beth falou, nós não temos hoje uma grande igreja, que nós, Giovanni e Abate formaram uma grande igreja, formaram um grande ministério, são conhecidos nas redes sociais, têm milhões de seguidores, likes, compartilhando. Nós não temos nada disso. O nosso currículo hoje é o nosso casamento e a nossa família. Os 4 filhos servindo a Deus, com seus cônjuges, e ver todos os netos já, adolescentes, jovens, todos já se encaminhando também para servir a Deus. Hoje nós podemos ir para o túmulo e dizer, nós completamos o nosso ministério. Por que adianta ganhar um grande ministério ou ser um grande empresário, como é a cultura na nossa região lá, ser um grande empresário, um profissional de sucesso, e perder seu casamento, sua família? Alguns já passaram por esse momento de dor,
Não foi isso que Deus planejou. Vamos mudar a nossa história? Vamos ser uma casa na rocha? Na palavra, não somente como ouvinte, mas praticante? Tá? Efésios capítulo 1. Aliás, Efésios capítulo 4, versículo 1. Né? Eu, pois, bom, tem aqui? Eu vou ler para vocês aqui, tá? Essa aqui é minha espanhola. E, portanto, eu como prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis... Essa é a NVI, não? Vê se tem a NVI. É King James. Bota a NVI aí. Vai trocar filha. Ou do microfone. Não é? Então tem que trocar a pilha do pai. Aqui. Agora, deu. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Espera aí. Está falando, andeis de maneira digna da vocação que receberam. O que é vocação? Chamado. Para que Deus chamou você? E qual é a maneira digna de dignidade de você viver o chamado de Deus? Aí alguns pensaram, você é um grande pregador, eu vou escrever livros, eu vou desenvolver um ministério famoso. Qual é a maneira digna que Deus nos chamou? Segue. Olha só o que diz na sequência. Sejam completamente humildes e dóceis. Olha só. Então qual é o teu chamado? Qual é? Ser humilde e dócil. Tudo que vem depois disso é graça de Deus. E Deus só dá graça aos humildes, porque aos soberbos Deus resiste. Isso explica porque que a vida de muitos crentes, muitos grandes, entre aspas, pastores, grandes líderes na mídia, caem de uma maneira vergonhosa. Porque o sucesso do ministério, ele achou que isso era o seu chamado. O seu chamado e o meu chamado é ser humilde e dócil. Dócil significa tratável, manso. Aprendei de mim, Jesus disse, sou manso e humilde de coração. De onde vêm as contendas, as brigas que há entre a gente? É porque nenhum dos dois é humilde e dócil. Um quer estar acima do outro. Humilde significa posicionar-se numa posição inferior aos outros. Quantos estão entendendo? Primeira coisa, teu chamado não é mudar de igreja, é quebrar com o teu orgulho, é quebrar com a tua soberba, que já trouxe tanto prejuízo para o seu casamento, para a sua família, para os seus filhos, porque não admite o seu erro, não admite que precisa ajuda, que precisa ser tratado, como eu contei a minha história. Me lembro uma vez, uma experiência com o Gil tinha 15 anos de idade. Vocês imaginem, Deus nos deu 4 filhos em 5 anos. Quando o Gil tinha 5 anos, já tinha nascido o Rafael, a Priscila e a Débora. Deu para entender por que caíram os cabelos, né? Para cair a crina de cavalo branco, né? Mas me lembro uma vez que marcou muito a minha vida. O Gil tinha 15 anos, nós morávamos em Itajaí nessa época. E com 4 adolescentes ao mesmo tempo. Você consegue imaginar? 4 filhos adolescentes ao mesmo tempo, porque eram 2 meninos e 2 meninas. Então os 4 ficaram adolescentes juntos. O Gil tinha 15, a menina mais nova já tinha 10. E numa afronta que o Gil, sempre foi mais manso e dócil, o Gil, em casa. Já o Rafael, segundo, meu Deus, incomodava mais que um caminhão de macaco, né? Mas nas lutas de um adolescente, o Gil uma vez me enfrentou, e eu sentei-lhe um tapa no rosto dele. Na hora me veio assim, porque me veio, pequei. O Gil deve se lembrar disso, né? Me ajoelhei na frente dele. Me ajoelhei chorando. Filho, perdoa, pai. Eu bati com ira.
Porque na ira do homem não opera a justiça de Deus, diz a palavra. Ele já também dobrou o joelho, oramos juntos, e veio mais um, mais outro. A família toda dobrada, o joelho chorando e orando. Isso é ser humilde e dócil. Não é que eu não erre, é que eu reconheça. Tenha humildade, eu errei. Me ajuda. Falei isso milhares de vezes para minha esposa e para meus filhos. Eu não sei ser pai. Muito menos ser pai de 4 adolescentes. Mas eu quero aprender. Ore por mim, filhos. Olhe por mim, Beth. Eu não quero ser grosso. Eu não quero te ferir mais. Ora por mim, me ajuda. Esse é o chamado. Quantos estão dispostos a viver de maneira digna do chamado de Deus? Seguimos. Se diz ainda, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Não espere que o outro mude. Mude você. Não espere que o outro reaja. A gente tem esse livro aqui explica um pouco isso. Entendendo o chamado cristão. Não espere que o outro faça bem se você faz bem. Se você faz o bem e ele faz o mal, isso é grato diante de Deus, a Bíblia diz. Continua fazendo o bem. Não espera pelo outro. Suportando-os pacientemente um com os outros. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Faça esforço. Viver em paz exige esforço. A primeira vez que Jesus nos cita como filho de Deus, eu explico isso no livro Paternidade, primeira vez que Jesus identifica os seus seguidores como filho de Deus, diz, Mateus 5,9, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Em outras palavras, alguém que paga o preço para viver em paz, esse é reconhecido como filho de Deus. Ao contrário, alguém que promove briga, que levanta contenda, é filho de quem? Do diabo, irmão. Ah, mas eu sou evangélico. Ah, eu sou pregador. Não adianta, a Bíblia não vai mudar. Amém, queridos? Agora eu queria pular para o versículo, capítulo 4, não dá para a gente ver, eu quero só, capítulo 4, bem no finalzinho, do versículo 29. Capítulo 4, versículo 29. Depois vocês podem ler a sequência. Tá? Dentro desse contexto, e outros que falam no contexto, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquelas que for útil para edificar os outros. As tuas palavras, quando tu conversa com a sua esposa, com seus filhos, vamos trazer isso para casa na rocha. São palavras que constroem ou destroem. São palavras podres, que cheiram mal. A palavra torpe significa podre. Cheiram mal. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, só aquela que for para levantar, para edificar a sua casa na rocha. A sua vida, o seu casamento, a sua família, o ambiente que os seus filhos vão ver Deus. Para que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Para que as pessoas que te ouvem vejam que há uma graça de Deus, há uma presença de Jesus, a vida de Jesus está em você, porque aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não estou entendendo por que tem tanta briga, por que tanto casamento se desfaz, por que tantos filhos dos crentes se tornam, não vou nem dizer, vão para o submundo. Uma boa parte dos que estão no centro de terapia de drogados, que estão nos presídios, chefes de gangue, são nomes Jeremias, Mateus, Lucas, nomes bíblicos que um dia os pais deram, mas eles levaram o filho na igreja, mas não viveram a igreja em casa. A casa não era uma casa na rocha. Eram crentinos. Só tinha uma posição lá na frente dos irmãos, na hora de um culto, na hora de alguma coisa na igreja, mas não viviam esses princípios dentro de casa, que é o que nós vamos chegar já.
Amém, querido? Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, só o que for para edificar. Só aquela que for para dar graça aos que a ouvem. Muda isso na vida de vocês. Se você feriu com as suas palavras, vá lá em Mateus 5, quando diz, não matarás, Jesus falando, eu porém vos digo, aquele que se irar contra seu irmão, já bota como homicida. Aquele que disser louco ou racá, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Olha só como Jesus é duro, coloca como assassino. Como nós matamos com nossas palavras, por quê? Porque somos soberbos. Sabemos do nosso erro, mas queremos encobrir o nosso erro acusando o outro. Desde Adão e Eva foi assim. Mas vai mudar isso, em nome de Jesus. Casa na rocha. É ouvir a palavra e praticar. Dentro da nossa casa. Vamos, segue. Próximo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Olha só como liga isso, a minha maneira de falar, com entristecer o Espírito. Todo mundo aqui que é convertido, de fato, sabe que quando vocês brigam, quando um fere o outro, há uma tristeza no nosso interior. Sim ou não, queridos? Ah, sim. É o Espírito Santo que vê que você agiu na frente dele. Você falou que ele não é o que ele queria falar. Você foi soberbo, você humilhou, você feriu o outro, soltou uma palavra podre, que agora fede o ambiente do casamento, da família. Os filhos veem o pai e a mãe de mal, triste, carrancudos, e depois vem para a igreja. Adianta alguma coisa, irmãos? Não adianta. O nosso chamado é ser humildes e dóceis. Para não entristecer o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha, irmão, aqui coloca que o nosso futuro eterno está ligado a essas coisas. O selo de Deus, o Espírito Santo, para nós morarmos com Deus na eternidade, no céu, está selado pelo Espírito Santo com essas coisas. Irmão, pessoas que se acostumaram a brigar, vocês acham que vai ter lugar no céu? No dia da redenção? Vai ter? A pessoa que gosta de bater boca, gosta de humilhar os outros, gosta de se defender, Deus vai levar para morar no céu? Não vai, irmão. Não vamos nos iludir. Vamos ser uma casa na rocha. Ouvir a palavra de Deus e vamos botar em prática. Não espera pelo outro. Eu sou o primeiro a viver da maneira digna do meu chamado. Eu vou ser humilde e dócil. Paciente, suportar. E agora, para não entristecer o Espírito Santo, segue. Livre-se de toda amargura, porque são essas amarguras, essas lembranças. Mas porque um dia, há 30 anos atrás, você falou isso para mim. Para dessas lembranças amargas. Vamos seguir, que depois vai dizer, continua. Livre-se de toda indignação. A amargura traz indignação, traz a ira. Era o meu caso. A ira, o que é ira? É você responder rispidamente, grosseiramente, dando coice em todo mundo, deixando marca de ferradura. Gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Olha o que produz isso quando não tem um espírito manso e dócil, que é precioso diante de Deus. Olha o que vai trazendo para a vida da gente, para o casamento da gente, para a casa da gente. E o pior, tudo isso vai se refletir nos filhos. Segue agora, olha só o capítulo 5, versículo 1. Não, ainda não. Esse é o último versículo do capítulo 4. Não, deixa ali mesmo. Pode deixar. Volta. Eu que confundi. Portanto, cada um de vocês, meus irmãos, também ame. Não, aí está 5:33. Aí. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Tu vê, se eu sou humilde, eu vou ser bondoso e compassivo, eu vou ter paciência. A Beth é o maior exemplo disso, o Gil sabe disso. Como a minha esposa foi compassiva comigo. Meus pais me acusavam de grosso.
Minha mãe, minha irmã me chamava e dizia, como é que tu tira uma menina de dentro de casa, como essa menina, para tratá-la desse jeito? Mas ela era compassiva, ela me defendia ainda. Isso me demolia. Ela tem um livro, Mulher Mais Mulher, que tem ali. Sugiro todas as mulheres terem esse livro. Entende? E aí no prefácio eu escrevo isso. O instrumento de Deus para transformar a minha vida foi a paciência da minha mulher comigo. Porque se ela respondesse na mesma moeda, onde é que estaria o nosso casamento? Compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vocês se lembram do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas ou dívidas, assim, na medida que nós perdoamos os nossos devedores. Aí Jesus pega e reforça. Diz assim, olha, e se vocês não perdoarem, o meu Pai não vai perdoar vocês. Olha que coisa séria, irmão. Ficar citando erros do passado é uma sentença contra a gente mesmo. Perdoando-vos assim, mutuamente, um ao outro, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Agora eu quero entrar no casamento, que isso aqui é um preparatório, é uma sequência do casamento 5:21. Aliás, 5:1 primeiro. 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Quem quer ser evangélico? Eu não. Quem quer ser filho de Deus? Ser conhecido. Olha as características do pai na vida dela. Está falando do que antes? Ser compassivo, humilde, dócil, suportando um ao outro, nenhuma palavra torpe, perdoando um ao outro, como Deus perdoou. Sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Segue. E vivam em amor, de novo. Como também Cristo nos perdoou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Em outras palavras, como Cristo perdoou você, qual é o seu chamado? Perdoar, meu irmão. Para isso você tem que ser humilde e dócil. Aprender com quem? Jesus. Sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Isso aqui prepara o ambiente do casamento. Eu só vou ler, irmãos. Não dá para aprofundar. Num outro momento nós vamos aprofundar. Mas quantos querem uma igreja que faça a diferença nessa cidade? Quantos querem que os seus filhos nunca saiam da igreja? Pelo contrário, se envolvam com as coisas de Deus. Quantos? Mas tem um padrão. Está aqui, o padrão pessoal está aqui. Eu tenho que entender o meu chamado, ser humilde e dócil. Eu tenho que aprender a ser paciente, longâmino, nenhuma palavra podre, mas tudo eu mesmo vou trazer para edificação. Aonde? Primeiro na minha casa. Vamos agora a Efésios 5:21. 5:21. Depois vocês podem ler os outros versículos, reforça tudo isso. Se é humilde e dócil, se teme a Cristo, o primeiro segredo está aqui. Sujeitando uns aos outros por temor a Cristo. O orgulhoso acha que sabe tudo. O orgulhoso diz, eu sou dono do meu nariz. Ele diz, eu sou macho da casa. Ou a mulher diz, eu sou o macho da casa, o que é pior ainda, né? E aí os dois disputam posição, brigam, e não são sujeitos a ninguém. E diz que teme a Cristo. Essa palavra sujeitar-se no original significa upotasso. É colocar-se voluntariamente debaixo do cuidado e do conselho de alguém. Você vai esperar errar? Se já errou uma vez no casamento, se já teve um casamento destruído, vai esperar de novo acontecer? Ou se vocês vêm de pais que se separavam, brigavam, você sabe a dor na alma que fica ver pai e mãe brigando, especialmente se eles vão numa igreja. Aí nós não conseguimos conciliar Deus, que o pai e a mãe falam, ou vão lá dizer que buscam, e dentro de casa é um inferno. Busquem ajudas, querido. Vocês aqui eu posso dizer porque conheço a vida do Gil e da Sofia.
Vocês têm exemplo. A maioria das igrejas aí, a vida, por isso que nós hoje estamos dedicados a restaurar pastores, e líderes, vai ver o casamento arrebentado. Filhos no mundo estão pregando, mas vocês não têm exemplo. O Gil e a Sofia, como todos, passaram seus momentos difíceis. Mas nessa atitude que nós estamos vendo aqui, eles venceram. E tem hoje filhos que também são referentes. Adolescentes, jovens que têm seus conflitos. Não são perfeitos, mas que têm uma inspiração para vocês. E vocês são chamados a ser inspiração para outros. Mas se forem sujeitos, busca ajuda. Busca aconselhamento pastoral. Se prepare para ajudar outros casais. Ser uma inspiração, uma referência para outros. Quantos estão entendendo? Não vale a pena, irmão, vir todo domingo num culto, seja onde for, receber uma palavra e continuar indo de mal a pior na sua vida pessoal e no seu casamento e na sua família. Não adianta. É pior do que aquele que está no mundão. Porque o Espírito Santo vai se entristecendo e depois se apaga. A Bíblia diz. E quando se apaga, o último estado dele é pior do que o primeiro, quando ele se converteu. Quantos estão entendendo? Você não pode mais andar sozinho. Nem como pessoa, nem como homem, nem como mulher, nem como casal, nem como família. Porque o diabo tem ódio do casamento de vocês. O diabo tem ódio dos nossos casamentos. Por quê? Porque ele sabe o que a Bíblia diz. Vamos seguir. Aí eu vou dar só uma passadinha rápida. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Isso é sequência, irmão. É sequência. É Deus falando. É Deus escrevendo, é Deus advertindo, é Deus dando luz, lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para o meu caminho. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Para falar isso hoje é machismo, não, é Bíblia. Sujeitar-se não é ser capacho, é ser aquilo que Deus planejou, ajudadora idônea, companheira idônea. Na missão, submissão, está junto à missão, à liderança do marido. Como ao Senhor, segue. Agora nós vamos entender. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também, guarde bem isso, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Quantos sabem, creem que a igreja é o corpo de Cristo? Não é essa congregação, a igreja como um todo. Nós somos uma parte. Agora, para essa parte, Cristo ser o cabeça, tem que acontecer primeiro o quê? Os maridos têm que ser cabeça de sua casa. Quem é que tem que ser o líder espiritual? Quem é que tem que orar com a família? Quem é que tem que ministrar na vida dos filhos? A mulher é auxiliadora idônea, auxilia. A Beth ajuda muito naquele livro, Mulher Mais Mulher, ela conta as nossas experiências de família. A mulher, mas quem tem que tomar a liderança como Cristo? É o marido. Tem homem aqui ainda? Dá um aleluia aí. Tem homem aqui ainda? Está fraco. Tem homem aqui ainda? Ah, já está melhor. Cara, é nossa função. Cristo é o cabeça do homem. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Se tu tem Cristo como teu cabeça, Ele te ajuda. Ele me ajudou. Mais descabeçado do que eu era, impossível. Irmãos, eu, na minha idade escolar, em um ano eu fui expulso de 2 colégios. Em Jaraguá do Sul, na minha terra natal. Eu nunca rodei. Mas também nunca estudei. Por quê? Na época era um professor para uma turma. Nenhum professor admitiria eu 2 anos na mesma sala. Eles me passavam de ano. Cara, pensa em alguém que era perturbador. Perturbado. Mas se deu certo para mim, não vai dar certo para você, meu irmão? Vai dar. Amém, queridos? Então, a igreja é o resultado dos casamentos. É isso que eu quero mostrar aqui. E esse nome, igreja, Casa na Rocha, começa no seu casamento. Reposicionando cada um com a mesma atitude. Humilde e dócil. Amém? Segue.
Assim como, de novo, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então, querem uma igreja restaurada? Quantos querem? Restaura primeiro onde? Em casa. Casamento de vocês. Querem uma igreja significante nessa cidade? Não que não tenha outras, mas querem ser? Começa na casa de vocês, assim como a mulher está sujeita a seu marido. A igreja aqui, formada de mulheres e homens, casamentos, vai estar sujeita a Cristo. Mulheres que são jararacas, meu Deus, nunca vai ter igreja sujeita. De novo, vocês têm exemplo. Pode se inspirar, mulheres. A Sofia é um exemplo de mulher. Então esteja sujeita. Peçam para ela ajuda. Vocês, homens, peçam para o Gil. Tem outros irmãos aqui preciosos, outras irmãs preciosas. Não fique sozinho. Não espere o diabo roubar, matar e destruir a sua família. Porque o alvo dele é Cristo e a igreja. Porque ele conhece a Bíblia mais do que a gente. Segue. Aí o pau vai torar para os maridos agora. Tem homem aqui ainda? Tem ou não tem? Amém? O negócio vai estourar na nossa mão de novo. Né? Marido, ame cada um a sua mulher, de novo, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ame a sua esposa, se entregue. Essa palavra amar no original, agapau, significa receba com carinho, com afeto. Aquilo que você fazia quando era solteiro, quando via ela, vai lá e, você lembra? Abraçava ela. É isso que está dizendo, amar é continuar sendo terno, carinhoso, afetivo. Receba ela com alegria, deixa de ser crítico. Silêncio. Porque assim como Cristo faz com a igreja, segue. Para santificá-lo, a tenda purificada pelo lavar da água mediante a palavra. Aqui está definida igreja na rocha. A igreja que é purificada, santificada pelo lavar da água, pela palavra. Mas começa onde? O marido fazendo isso com a sua esposa. Quanto tempo você lê a Bíblia? Você ora com as suas... Quero desafiar vocês. Hoje à noite, a Beth e eu vamos compartilhar, depois cada um de vocês pode receber esses 10 segredos de um casamento. Nós devemos à noite compartilhar esses segredos do nosso casamento, princípios que nós vivemos, que transformou a nossa casa uma casa na rocha. Porque bateram tempestades, pegamos enchente, a nossa casa foi destruída, mas a nossa casa nunca foi abalada, o nosso lar. Então, está aqui o segredo. Uma igreja santificada, porque está acontecendo isso em casa, o marido está fazendo com a sua esposa, lavando ela mediante a palavra, como Cristo faz com a igreja. Segue. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, vamos botar o nome lá, Beth, gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Em outras palavras, quem é que faz a esposa? Quem é que faz? O marido. O marido que segue o exemplo de Cristo. E ele tenta impor a sua opinião ou ensina a palavra? Portanto, meu irmão, se você não lê a palavra, se você mesmo, como homem, não busca ajuda, como ser marido, como ser pai, você, de novo, ou vai ver a sua casa cair e vai ser grande a destruição, porque tempestade vem sobre todas as casas, todos os casamentos. A Bíblia não engana. Casa na rocha, o homem ouve a palavra, pratica, ministra na sua esposa e ministra na vida dos seus filhos. Amém? E aí? Semelhantes, mas santa e inculpável. Vai mais um pouquinho. Da mesma forma, reafirma de novo, os maridos devem cada um amar a sua esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Quem fala mal da sua mulher, fala mal de si mesmo. Está faltando alguém que a ame,
que ministre a palavra, que seja carinhoso com ela, já vai falar agora, a palavra no original. Isso eu não sabia fazer, irmãos. A Beth chorava que eu só sabia tocar nela na hora da relação. Mas eu quero mudar. Dobrava o joelho junto, orávamos junto. Me ajuda, Beth, eu quero mudar. Hoje eu entendo isso, na época eu não entendia. Mas o Espírito Santo, a misericórdia, a graça de Deus, nos conduziu, nos ensinou a viver isso. Hoje a gente prega sobre isso, porque viveu e vive sobre isso. Amém? Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Segue. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuide, de novo, olha, como também Cristo faz com a igreja. Então, essa igreja vai ser o que for o casamento de vocês, irmãos. Não depende do Gil e da Sofia, ou de pastores, depende de você. Seus filhos vão seguir a Cristo, vão estar na igreja, no sentido não de vir no culto, mas fazer parte da igreja. Se vocês viverem esses princípios na casa de vocês, será uma casa na rocha. O que significa ali? Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. A palavra alimentar é alimentá-la até tornar-se madura. Vocês se lembram, homens, estou falando com os homens aqui, levanta a mão quem é homem ainda. Isso, olha aqui, ó. Não, é isso mesmo. Quando você era solteiro, você lembra? Você chegava perto dela, você alimentava ela. Com o quê? Com elogio, como você está bonita, como esse colar ficou bonito, ai, como esse corte de cabelo ficou bonito. Isso é alimentar para torná-la, para quê? Para ela ter segurança, para ela querer estar perto de você. Essa palavra é no original. E dela cuida, no original é talpo, significa manter quente, tratar com carinho, com afeto. Você lembra quando você era solteiro? Quando chegava perto dela, o que acontecia? Primeira coisa era o abraço. Aí você sentia o seio dela, aí apertava, e às vezes a mão boba corria, né? Dava um mal de Parkinson, né? E é isso que está falando aqui. É isso que está falando aqui, isso é para ser feito depois de casado. Isso mantém a mulher parecida com a igreja. E você representa Cristo cuidando dela, e os filhos estão vendo Cristo e a igreja, no tratar do marido com a esposa, da esposa com o marido. Homens ainda estão acordados? Mal de Parkinson, depois de casado é bem de Parkinson. A Beth é testemunha disso, como Deus me transformou também. E hoje, nós vemos a alegria, irmãos, de ver isso já transferido aos nossos netos. Né, Gil? Quando eles estão juntos, como é bonito ver os primos, estão longe a maioria, quando eles estão juntos, como eles gostam de viver abraçados. Como fica um deitado no colo do outro, um fazendo carinho no outro. Onde é que eles viram isso? Nos pais. E os pais viram aonde? No ex-cavalo e a rainha Elizabeth, que soube domar o cavalo. E ela diz, agora eu tenho um potro. Epa, vai querer montar em cima de mim? Vamos finalizando isso, irmãos. De novo, como também Cristo faz com a igreja. É espiritual isso, irmão. Esse relacionamento de afeto, de carinho do casal, é espiritual. Reflete o que Cristo faz com a igreja. Casa na rocha, é isso. Segue. Pois somos membros do seu corpo. Em outras palavras, o que eu faço para minha esposa, eu estou fazendo para o corpo de Cristo. Eu vou me ver com o cabeça. Da mesma forma que a mulher faz com o marido. Vai se ver com Cristo. Porque somos membros do mesmo corpo. Agora, olha só. Agora vai trazer Gênesis 2:24. Continua aí. Versículo 31. Por essa razão, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Agora chama lá Gênesis 2:24, quando Deus criou o casamento. Para ser o quê? A imagem, a semelhança dele na terra.
O casamento abençoado que Deus disse agora, sejam férteis e multipliquem-se. O quê? A minha imagem, a minha semelhança. Façam do seu casamento, do seu lar, um pedacinho do céu. Que os seus filhos sintam a minha presença no casamento de vocês. Que os seus filhos sintam o meu amor no casamento de vocês. Que os seus filhos sintam uma casa na rocha, firmada na palavra, não amoldada ao padrão desse mundo. Que os seus filhos, netos, sintam que o relacionamento de vocês é a expressão viva de Cristo e a igreja. É o que finaliza agora, irmãos, e nós prometo que estamos terminando. Versículo 32. Olha só agora. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Do que está tratando aqui? De casamento. Como é que agora Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, isso é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Quantos querem para os seus familiares, para os seus relacionamentos de amigos, revelar o mistério profundo de Cristo e a igreja? Quantos querem? Não precisa ser pregador nem nada. Como é que a gente revela esse mistério de Deus amar o mundo através de Cristo, formando a noiva de Cristo chamada igreja? Como é que o mundo vai entender? Como é que os filhos vão entender? Como é que o Umuarama vai entender esse mistério profundo? Que igreja não é um lugar onde as pessoas se reúnem, entram de um jeito e saem às vezes pior. Não. Como é que se revela esse mistério profundo de Cristo e a igreja? Finaliza o 33. Portanto, por isso, cada um de vocês, falando para os homens, também ame a sua mulher como a você mesmo. Então, essa igreja Casa na Rocha pode fazer diferença começando com quem? Os homens, irmãos. Mas não é só nós, já vai chegar o momento de vocês, mulheres. Conosco, busca ajuda. Você não pode errar como homem, como filho de Deus. Você não pode errar como marido. Você não pode mais errar como pai. Você sabe, alguns já sabem. Primeiro, pelo dor trouxemos dos nossos pais, mas talvez estejamos transmitindo isso aos nossos filhos. Falamos de um Deus que é amor, mas eles não veem isso em casa, no relacionamento marido e mulher. E é um marido que representa, vivifica o amor de Deus que está em Jesus Cristo, amando a sua esposa como a si mesmo. E termina. E a mulher, trate o marido com todo o respeito. Minha irmã, quando você fala mal do seu marido, quando você desrespeita, quando ele diz uma coisa, você vai na frente, desmente ele. Quando você desmerece ele na frente dos seus filhos, você está matando o futuro das tuas gerações. Está destruindo os teus filhos, destruindo o teu casamento. Então, como é que se revela Casa na Rocha? Como? Como? Cuidando do casamento de cada um de vocês. Não brinquem com o casamento. Não brinquem. Se já tiveram decepções, se já tiveram, entende? Frustrações, brigas, divórcio. Agora, Deus quer estabelecer a sua casa na rocha. Não é mudar de igreja, é mudar de atitude diante da palavra de Deus. Eu vou restaurar a minha vida, sendo humilde e dócil. Vou restaurar o meu casamento, na minha posição de marido, como a Bíblia diz, na minha posição como esposa. E na sequência ainda fala dos pais, né? Pais no Senhor, filhos obedeçam seus pais no Senhor. É isso que forma um ambiente que verdadeiramente revela a igreja. Quantos querem que sua casa seja um pedaço do céu? Começa com quem? Marido na posição certa e a mulher na posição certa. Simples.
E tudo começa com o quê? Qual é o chamado para cada um de nós? Humilde e dócil. Sujeitando-nos. Busca ajuda. Não espere a casa cair. E ver os seus filhos nas drogas. Ver os seus filhos em tanta degradação que está acontecendo. Não espere. Deus quer estabelecer a sua vida, a sua casa na rocha. Amém? Vamos orar? À noite, então, se vocês quiserem voltar, nós vamos compartilhar esse segredo. Depois cada um pode pegar, tá? Levar para casa. Mas nós vamos compartilhar como nós vivemos esses princípios que formou uma casa na rocha. Tá? E vemos hoje os filhos dos nossos filhos também servindo ao mesmo Deus. Aleluia. Pai, nós te louvamos porque a tua palavra não passará. Obrigado a Deus, porque nós estamos num mundo tão confuso, de tanto relativismo, que não existe mais verdade absoluta, do machismo, do feminismo, mulheres contra homens, homens contra mulher. Deus, não, nós somos a favor de Cristo, a favor da tua palavra. Por isso nos amamos uns aos outros, primeiramente como casal, que é o plano eterno teu, para sermos a tua imagem, homem e mulher, os férteis, multiplicarmos filhos naturais, mas também filhos espirituais, como hoje o Gil, a Sofia e outros casais aqui já se multiplicam na vida de outros casais, na vida que tem em Cristo Jesus. Pai, queremos abençoar. Eu abençoo cada homem aqui, que caia temor no seu coração. Assim como Adão, quem pecou primeiro foi Eva. Eva tomou do fruto e comeu. E deu a seu marido e ele comeu. E quando tu veio, Deus, tu não foi cobrar de Eva. Você foi cobrar de Adão. Adão, o que fizeste? Deus, livra-nos dessa atitude de Adão. A mulher que tu me desse, me deu de comer e eu comi. Livra-nos de sermos covardes. Livra-nos de sermos orgulhosos. Faz-nos homens humildes, como Jesus. Dóceis, mansos, como Jesus. Tão mansos que nós somos firmes na nossa atitude do casamento, na educação dos nossos filhos, com amor. Pai, em nome de Jesus, ajuda. Eu quero abençoar cada irmão aqui. Que seja fortalecido a sua vida, a sua casa na rocha. Ouvindo a palavra de Deus, talvez voltando hoje à noite aqui para receber mais uma carga, levando esses livros para estudarem, formar, fazendo esses cursos que a igreja vai promover, Deus, para não errarmos mais no nosso casamento, que o preço é muito alto para nós, pela eternidade, e para os nossos filhos e gerações. Abençoo cada homem, como filho de Deus, a imagem de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu oro por cada mulher, cada esposa, cada mãe, cada moça solteira também. Pai, que sejam mulheres mansas e dóceis, que amem seus maridos, que os honrem, que não usurpam a autoridade do seu marido. Mães amorosas, carinhosas, as primeiras professoras da sua casa, que ensinem seus filhos no caminho que devem andar. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor. Profetizamos lares fortes para que essa igreja seja forte, Pai. Em nome de Jesus, abençoamos cada casal. Em nome de Jesus. Amém. Se quiserem depois ver os livros, estão ali atrás, tá? Alguns. É R$20 cada livro, barato. Invista no seu casamento e na sua geração.